Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todas as pessoas muito bem-vindas para mais um Bluecast. Mais um não, né? Mais um... Coisa nenhuma, porque esse aqui é o episódio mais especial de todos. Nós chegamos ao 100º episódio do Bluecast. Meu nome é Josias Oliveira. Eu vou estar com vocês hoje. E vocês devem estar se perguntando, mas... o que aconteceu? O host era o Gabriel. Dessa vez, por ser o nosso 100º episódio, quem está ao meu lado, quem está comigo, à minha frente, é o Gabriel Avi, a pessoa a qual nós iremos entrevistar hoje. Gabriel, seja muito bem-vindo. Sinta-se em casa, Gabriel. Muito obrigado. É uma honra fazer parte desse projeto, ser convidado como entrevistado desse projeto ilustre. Legal. Sou Gabriel, como você bem pontuou, um garoto de 32 anos, hoje empreendedor. Eu estou à frente aí de alguns negócios, sendo o estúdio qual estamos um deles, a Blue, onde o próprio projeto do Bluecast pertence, né? Entre alguns outros por aí que muito estou curioso para ver como você vai extrair essas informações de mim. Então... agradecer você também, Jô, por aceitar o desafio de ser o host da vez, me entrevistar. Nunca estive desse lado da mesa, então é uma honra estar aqui com você. Agradeço ter aceitado o desafio. Foi um prazer. E é a minha primeira vez também estando deste lado da mesa. Tá vendo? Aqui no Bluecast. E eu quero começar com uma pergunta muito legal, porque a gente teve um bate-papo informal a respeito. Só que eu acho que é um fato extremamente relevante, importante, que é a sua relação com empreendedorismo. Tá. E o que você puder contar sobre o seu início, as primeiras coisas, os primeiros movimentos, as dificuldades, os desafios, como é ter que estudar e pensar na sua carreira, trabalhar, fazer algo novo. Se você puder contar um pouquinho daquilo que nós conversamos. Maravilha. O empreendedorismo ele surgiu na minha vida em 2009, então eu era um adolescente, eu estava no ensino médio, no segundo ano do ensino médio, para ser preciso, estou voltando bem lá para trás, porque foi onde a semente foi plantada na minha cabeça. Eu venho de uma família de classe média do Brasil, família padrão classe média, então eu tenho pais muito batalhadores, que são os exemplos da minha vida, tanto meu pai quanto minha mãe. E naquele momento, sou filho único, e naquele momento da minha vida, eu morava em Taubaté, interior de São Paulo, eu estava no segundo ano do ensino médio, e infelizmente o meu pai perdeu o emprego. Quando meu pai perdeu o emprego, a gente ficou sem condição financeira para sustentar a vida que a gente tinha naquela ocasião. Meu pai sempre deu 300% de si para buscar entregar para mim o melhor que ele podia, e eu sempre estudei em escola particular. Então, um dos sacrifícios os quais eu sou muito grato à minha família é prover o melhor estudo que eles puderam. E naquela fase, o meu pai perdeu o emprego, eu estudava em escola particular, a gente tinha recém adquirido uma casa em Taubaté, então a gente tinha ali alguns custos para arcar. E uma das coisas louváveis também da forma como meus pais me criaram foi sempre trazer para mim a realidade que a gente estava passando. Então, meu pai virou para mim, minha mãe virou para mim e falou assim: filho, a gente não tem condição de arcar com os custos que nós temos. A gente precisa de ajuda. Você pode fazer alguma coisa para ajudar a gente? E aí, curiosamente, eu sempre gostei bastante de videogame e o centro de Taubaté tinha uma mini 25 de março lá. Então, eu comprava muito jogo de videogame, na época era o auge do PlayStation 2 e tudo mais, CDs piratas. E a minha carreira empreendedora começou como Jack Sparrow, cara. Eu fui pirateiro. Eu fui no centro de Taubaté e, enfim, os caras que eu comprava jogo, eu perguntei como eles forneciam, onde eles compravam, se eu poderia fornecer. Um outro cara, amigo da família, também tinha uma banca lá de outras coisas. Apresentou a gente pro pessoal e aí eu e meu pai começamos a fazer isso. E é uma coisa que eu falo com muito orgulho, cara, porque foi uma
fase da nossa vida onde eu dormi super pouco, estava no segundo ano do ensino médio, fazia mecatrônica, então eu estudava das 7 às 6 da tarde, integral, né? Ensino médio de manhã, ensino técnico à tarde. Virei bolsa atleta na escola para ter desconto, para conseguir pagar a escola que eu estudava. E aí eu chegava à noite em casa e gravava CD com meu pai até meia-noite. E aí no meu almoço, entre o ensino médio e o ensino técnico, eu ia no centro de Taubaté entregar os CDs. Então muitos almoços eu simplesmente comia um salgado ou alguma coisa super rápida para dar tempo de eu ir e voltar e não perder a primeira aula do técnico. Sempre fui nerd, isso não atrapalhou meu desempenho na escola, eu sempre fechei 80%, 90% da grade escolar no terceiro bimestre, tanto do técnico quanto do ensino médio. Então, embora muito sacrificante em termos de energia e etc., eu consegui me formar. Por que eu quis dar esse contexto? Porque ali foi plantada a semente do empreendedorismo. Então, eu me formo como mecatrônico, né, técnico mecatrônico, me mudo para Curitiba em 2011, onde eu fiz o primeiro ano da faculdade, e eu fiz análise e desenvolvimento de sistemas lá na Positivo, e comecei a trabalhar pela mecatrônica em uma indústria de autopeças. E aí, cara, trabalhei ali, depois eu voltei para São Paulo, trabalhei com banco de dados, entrei na IBM, trabalhei em lugares e que em nenhum desses lugares eu me sentia feliz, porque eles tinham as suas coisas muito bem estabelecidas, era difícil trazer inovação, então aquela sementinha do empreendedorismo lá de trás, de você criar sua própria metodologia, fazer suas próprias coisas, sempre ficaram na minha cabeça. Então, em 2013, 14, eu conheço o Celso. O Celso, por essa etapa da minha vida, ele foi meu parente, ele namorou minha prima, que era na época bastante próxima a mim, ela e o irmão dela. A gente formou nosso grupinho ali de sair junto e tudo mais. O Celso trabalhou numa empresa aqui no Brasil, me chamou para trabalhar com ele, eu fui trabalhar com ele. Depois de 2 anos trabalhando junto, a gente resolve abrir a nossa própria empresa. E aí, na verdade, foi um convite bastante inesperado até que o Celso fez a mim. Ele me chama, eu lembro até hoje, a gente estava... ele morava perto da Paulista, eu também. Ambos morávamos sozinhos. E aí ele me chama para comer pizza num lugar à noite, que quando a gente estava na empresa, a gente costumava pedir pizza desse lugar, mas a gente nunca tinha ido lá. Era numa travessa da Paulista, numa paralela da Paulista lá. Aí nós fomos até o lugar e o lugar não tinha... Era uma pizzaria que não tem lugar para sentar e comer nela. É só delivery. Aí a gente pediu a pizza, aí um ficou com a parte de cima da caixa, outro com a parte de baixo, a gente rachou a pizza no meio, sentou literalmente no meio fio, e aí ele falou, cara, eu tô pensando em abrir uma empresa, não tenho nome, não tenho logo, não tenho nada, mas eu queria chamar você para ser meu sócio. E eu lembro muito que essa conversa me marcou, porque ele falou, eu não tenho dinheiro para te pagar um salário legal, não sei em quanto tempo a gente vai tirar salário de dono, é uma aposta que a gente está fazendo, a gente vai trazer algumas pessoas que a gente já conhecia, que a gente já tinha trabalhado, que eram de confiança, para iniciar a empresa com a gente como colaboradores. E o dinheiro que a gente vai ter para iniciar a empresa, a gente vai pegar um empréstimo no banco, ele pegou o empréstimo no nome dele, e a gente vai começar a empresa dessa forma. Então, a grana que a gente tem vai ser para pagar a galera, pagar a operação, ainda sem escritório, sem nada. A gente se juntava num Starbucks que ficava aqui na Funchal, fechou por um tempo, abriu de novo agora, para iniciar. Então, quando você fala iniciar no empreendedorismo, primeiro foi naquela fase do ensino médio, mas obviamente eu era uma criança, e depois, com 24 anos, nesse convite do Celso, final de 2017, começo de 2018, para começar o que depois virou a Blue. Então, foi até engraçado, porque eu ainda me considerava uma criança na época, né? Hoje, com a maturidade que eu tenho, faria muitas coisas diferentes, mas não faria diferente, porque era a maturidade que eu tinha e eu busquei extrair o melhor de mim e dos recursos que tínhamos na época com as maturidades que cada um tinha. Então, foi interessante, porque o Celso ele é um cara, hoje, mais aberto, mas na época, de determinada forma, introvertido. E aí, ele fez a parte de tecnologia, eu peguei a parte de tecnologia e transpus para processo e pessoas. Legal. Então, as coisas começaram com os nossos 2 perfis muito se encaixando ali no começo. E aí, a gente tinha uma pessoa para cuidar de cada coisa da empresa, o que seria os primórdios do BI, o que seria os primórdios do departamento de suporte técnico, o que seria os primórdios de marketing, ADM. Então, a gente pegou pessoas chaves ali que a gente já tinha uma determinada confiança, trouxe para o começo da empresa e foi assim que tudo começou. Muito legal, porque a gente começa direto falando sobre o teu início focado em empreendedorismo, né?
todos os desafios ali, que o Gabriel deu uma super resumida aí pra gente. E a gente sabe como isso é desafiador. Então, se você está gostando desse episódio, se você gosta do Bluecast, não se esquece de, primeiro, se inscrever no canal, curte esse vídeo e já ativa o sininho de notificações para você ficar ligado e receber todos os novos episódios da 100ª edição, 100º episódio em diante, beleza? Primeiro ponto que eu quero perguntar especificamente sobre a Blue, quando você e o Celso começaram, Gabriel, qual era o problema que vocês queriam resolver que deu esse start de iniciar esse negócio, de iniciar? Vou ser muito honesto, tá? O problema que a gente queria resolver era as finanças das nossas vidas, porque a gente trabalhava junto numa empresa, essa empresa acabou do nada, e aí ficou cada um sem ter para onde ir. Só que, como eu gosto muito bem de pontuar, nós somos bastante nerds e a gente foi atrás de descobrir como a gente faria, porque ambos de tecnologia, né? Mas quem sempre programou e fez as coisas foi o Celso. E nessa realidade, sem emprego, sem teoricamente ter para onde ir, voltaríamos para o mercado de trabalho. Ao invés de ir para o mercado de trabalho, surge a oportunidade da gente criar uma coisa nossa e alavancar com isso. Então, a primeira necessidade, sendo muitíssimo transparente com você, era resolver a nossa vida de incerteza profissional. Uma vez estabelecida isso e, legal, vamos criar a empresa, o que a gente queria sanar no mercado foi o que, nessa outra empresa que trabalhamos, a gente descobriu que a nossa concorrência não entregava. E a principal coisa da época, o principal fator da época era atendimento. Então, independente de tecnologia, porque eu acredito que tecnologia sempre surgirão novas, mas eram empresas, elas existem até hoje e são empresas estrangeiras. E elas vieram para o mercado brasileiro e não se adaptaram necessariamente à forma como o brasileiro gosta de fazer negócio. E a gente, tendo nascido aqui, né, sendo brasileiro nativo, a gente montou uma tecnologia que por si só entregava resultados e resultados melhores do que a nossa concorrência. Então, é até engraçado falar, porque no começo a gente batia na porta dos nossos leads, clientes que se tornaram clientes, oferecendo uma tecnologia, garantindo resultados melhores, mas até hoje nós somos conhecidos como o melhor atendimento do mercado. Então, o que era para ser tecnologia e resultado se transformou em atendimento próximo, humano e pessoas de fato cuidando de pessoas que posteriormente cuidam de marcas e entregam resultado. Então, a dor que a gente queria sanar no começo era a nossa própria vida profissional, né? A ter a clareza ali de um futuro na nossa vida profissional. E olhando para o mercado, a gente já sabia desses gaps mapeados, que era resultado e atendimento. Então, a gente focou nessas duas frentes e estamos aí até hoje sendo considerados em ambas as frentes como os melhores do mercado. E na tua visão, o que foi mais desafiador ou difícil? Foi tecnologia, operação ou convencer o mercado a ampliar market share em relação à concorrência, ou convencer o mercado de que a tese de vocês fazia sentido, né? Que vocês tinham um melhor atendimento? O que foi mais desafiador na sua visão? No começo, operação. Tecnologia para a gente nunca foi um problema, porque, modéstia à parte, o Celso é muito bom com isso, cara. Então, é uma coisa que 100% do tempo da empresa ele se dispôs a fazer isso acontecer. Então, era até engraçado, porque era muita conversa que a gente tinha na época dele, cara, garante que a operação está funcionando, que tecnologia eu vou ficar 24/7 virado, garantindo que a minha parte eu estou entregando. Então, é até interessante, porque trazendo relatos humanos aqui, a gente tinha um combinado na empresa de todos os anos fazer uma viagem para fora, né? Eu, o Celso, depois o Rodrigo, para nós conhecermos algum lugar que a gente tinha vontade de conhecer e também falar da empresa, não estando na empresa. Então, aproveitar de um momento legal para a gente conseguir ter mais, talvez, criatividade, né? Não estando ali fechado na operação e tudo mais, para pensarmos nisso. E, cara, eu cansei de sair com ele
Eu lembro até hoje, a gente na Califórnia, a primeira viagem da minha vida para fora do Brasil, assim, eu já tinha feito uma profissional, mas primeira viagem nesse contexto, né? A primeira viagem societária de Blue, 2018, a gente na Califórnia. E a gente saía do hotel, caía servidor, eu e o Rodrigo no banco da frente, o Celso no banco de trás com o notebook, assim, ó. Cara, não dá, vamos voltar pro hotel porque o servidor caiu, eu preciso garantir que o serviço esteja funcionando. A gente indo, voltava, ficava, cara, 4, 5 horas no hotel, o Celso codando lá, eu e o Rodrigo vendo algumas outras coisas que a gente podia fazer para ajudar ele. Então, tecnologia para nós nunca foi um problema. Agora, a parte de operação, eu não vou falar que foi um problema, porque nós tínhamos recursos e capital intelectual humano para conseguir fazer a coisa funcionar, mas como eu falei, a gente abriu uma empresa sendo criança, sendo muito sincero. Então, amarrar todas as pontas da melhor maneira possível para extrair o melhor que a gente tinha foi um desafio no começo. Trazer as pessoas que antes eram pessoas que olhavam para a gente como pares, agora cada um seria a cabeça de um processo. É algo difícil de se fazer, né? Então, amarrar a operação no início, para mim, talvez tenha sido o maior desafio. Então, uma vez que a gente fez isso acontecer, aí eu passo para o segundo desafio, quando você fala sobre convencimento de mercado, porque na época o mercado brasileiro ele era aberto a testar, como é até hoje, para ser sincero. Você traz tecnologias novas, talvez hoje exista mais ressalvas, porque tem muita opção, então os leads que antes não recebiam tanta demanda, né, tanta oferta de novas tecnologias, hoje são bombardeados. Na época isso não era tão comum, então existia talvez mais abertura para testes. Então a gente batia na porta e o cara falava, poxa, eu quero testar sim. Então não vou nem falar que isso foi um desafio tão grande, porque por mais que existam inúmeros e-commerces, o mercado em si ele é pequeno e ele conversa. Então a gente conseguia ter sucesso dentro de um lead, de um cliente, ele falava para o mercado que ele estava testando a gente. Então, quando eu ia no outro, fulano já falou de você, eu quero testar também. Aí eu ia no outro, fulano já falou de você, eu quero testar também. Então, o nosso crescimento ele aconteceu muito de forma orgânica. E aí eu trago um fato extremamente curioso sobre Blue, de fato. Nós estamos com a empresa desde 2018 aberta, né? 8 anos aí de empresa. Nunca investimos um centavo em marketing, em fazer marketing da empresa pro mercado, para fora. A gente começou a fazer isso esse ano, 2025. Então, até então, o que nós crescemos foi 100% boca a boca. Foi o nosso trabalho orgânico de ir nos lugares, plantar boas sementes e colher bons frutos de um bom trabalho entregue para o mercado. E, na real, talvez essa aí seja a essência do marketing, né? Sim. Talvez vocês estejam embebidos na fonte do que é o verdadeiro marketing, que é pessoas falando sobre pessoas ali, né? Justamente. E você comentou sobre virada, né? Que o Celso ficava virado, vocês virados querendo fazer a coisa acontecer. Uhum. Na sua visão, desde quando a Blue era um sonho? Ou para resolver um problema de vocês, depois resolvendo um problema de mercado, quando que na sua visão vocês se deram conta de que houve uma virada de chave? Opa, a Blue que antes era um projeto, agora ela existe de fato. Se teve algum momento que aconteceu esse ponto de virada, assim? Olha, esse ponto de virada para mim aconteceu na primeira Black Friday de 2018. Porque, como eu comentei, né, a empresa, de fato, ela passou a existir desde outubro, meados de outubro de 2017. Mas a gente ainda não podia ir ao mercado por outros fatores, talvez jurídicos. É até uma conversa para um outro momento. Dá para fazer um podcast só sobre essa etapa da nossa vida, porque eu abreviei que a empresa que a gente trabalhava antes simplesmente acabou do nada, mas foi uma briga societária super feia, nós éramos colaboradores e tudo isso respingou na gente de um jeito, assim, bastante difícil de lidar. Foi uma fase conturbada, então a gente não podia ir ao mercado porque, teoricamente, estávamos atrelados a outra empresa e eles poderiam vir atrás da gente falando, é sucessão, roubaram as coisas que a gente tinha aqui, muito embora nunca tivemos acesso a nenhum código-fonte ou nada que a outra empresa, ela nunca forneceu isso para nós. Então, o que nós fizemos, de fato, era algo novo e nosso. Mas
a gente trabalhou pelo menos ali até abril de 2018 sem escritório, sem nada. Aí a gente inaugura o nosso escritório, que fica aqui no 12, hoje é a BMS lá. Ali foi o primeiro escritório de Blue, então a gente tinha 2 salas de 44 metros quadrados. Dentro desse espaço a gente começou a empresa em 7, 8 pessoas. E a Black Friday daquele primeiro ano para nós foi o grande marco, né? Porque a Black Friday para o e-commerce sempre foi o auge do faturamento, o auge do trabalho. Então foi o primeiro grande marco, porque foi uma festa dupla. Não só porque a gente já estava com uma carteira interessante de clientes, então a gente começou o ano com 5 clientes. Naquela Black Friday a gente já estava 20, 40 clientes ali, então foi um crescimento expressivo logo pro primeiro ano, né? E todo o problema jurídico que estava atrelado à empresa anterior também, ocasionalmente, se encerrou naquela mesma época. Então a gente fez uma dupla comemoração, porque foi o problema jurídico ou qualquer trava encerrada, então dali para frente, poxa, agora podemos gritar Blue pro mundo, e porque a gente estava no primeiro grande marco do que seria a prova de que tudo que nós fizemos sustentaria. Que aí, abrindo o paralelo nerd aqui, né? Quando você fala de uma Black Friday para tecnologia, é garantir uma escala de servidor violenta, porque se a gente está falando de 1.000 acessos, a gente está falando de, do nada, 50 mil acessos para um site de 1.000. Então, a gente tinha que garantir que, tecnologicamente, tudo que a gente entregava não cairia, e na época era muito comum você escutar no mercado que os próprios sites os quais nós prestávamos serviços caíam. Então, o site cai, e a gente? Se um site que é gigantesco cai porque não consegue se precaver para isso, será que a gente tem condição de sermos bons o suficiente para o nosso serviço não cair? Então, tinha-se ali um medo, né? Mas a gente fez uma preparação completamente conservadora, e tudo aquilo foi muito legal. A gente passou super bem. Então, foi um marco duplo pra gente. Foi uma comemoração bem agitada, eu diria. Estávamos somente nós, família e tudo mais, mas foi um marco que dali a gente primeiro pôde gritar Blue pro mundo, sem ter nenhum tipo de problema maior atrelado a isso. E a segunda realidade de que a gente conseguiu sobreviver à maior data do que seria o nosso mercado sem nenhum problema. E todos os nossos clientes gostaram, inclusive, dos resultados, atendimento e tudo que nós prestamos. Então, foi o marco de, Blue aconteceu. Legal, porque isso é marcante até hoje, né? Sim. A gente vê isso mais recentemente, nós vimos isso mais recentemente na última Black Friday, né? O engajamento do time, das pessoas, o teu engajamento, que eu acompanhei ali, o quão engajado você estava com o evento. Se você pudesse dizer para as pessoas, assim, em uma frase, sintetizar, o que seria o DNA da Blue? Que é assim, aquilo que você acredita que a empresa não pode perder nunca. Cultura. Uma palavra. Porque você falou uma frase e eu resumi uma palavra que para mim é cultura. Eu acho que nada vai adiante se você não tem uma cultura bem estabelecida. E por que eu falo cultura? Porque quando você, se apropriando do teu próprio termo, né, sintetizar. Se você sintetiza uma boa cultura dentro dela, aí aqui quebrando ela para entender o porquê que eu falei cultura, a gente está falando sobre excelência, a gente está falando sobre trabalho, a gente está falando sobre resultado, a gente está falando sobre respeito, a gente está falando sobre diversas vertentes que estão dentro da cultura. Vou dizer que isso é lindo 100% do tempo? Não, nem todo mundo está bem 100% do tempo. Então, ora isso é mais promulgado, ora isso é mais inibido, mas cultura. Cultura é uma coisa que a gente não vive sem, é algo que a gente preza bastante, dentre altos e baixos. É uma coisa que a gente valoriza, o que a gente mais tenta, inclusive, trabalhar sobre para que todas as pessoas que estão dentro de casa e as que entram como novos colaboradores entendam qual é essa cultura, façam parte dessa cultura e melhorem essa cultura. Legal, cara. Muito legal. A gente fica bem reflexivo em relação a isso, né? Porque ao mesmo tempo que você tem essa pegada interna de entender como é a empresa, a gente vive uma série de oscilações de mercado que são externas, né? 2023 nós passamos pela crise dos cookies ali, que não se
Consolidou. Não se consolidaram, mas foi algo que foi bem impactante, né? Tem as mudanças em relação à privacidade, Sim. que impactam o Brasil, a Europa e tal. E na sua visão, assim, e mais recentemente a BMS como plataforma, né? A Blue Media Services como produto também, né? Então, tem vários pontos que são, assim, tanto interno quanto externos, que consolidam isso. No final, o que mais te surpreendeu disso tudo até agora? Em que sentido você diz? No sentido dessas oscilações, e o que mais te impactou? Foi a história dos cookies? Foi mudança de privacidade? Cara, Construir um produto dentro da empresa, numa empresa que nasceu de serviço? o que mais me surpreendeu é uma transformação interna, sabia? Acho que o que mais me surpreendeu foi olhar para dentro de casa, não para fora. E eu falo isso porque quando você olha para fora, a gente trabalha com tecnologia. E tecnologia muda o tempo todo. E aí é uma outra questão muito interessante, né? Porque o mercado, se a gente for abordar especificamente, só para dar contexto, por que eu estou trazendo isso? Você fala do fim dos cookies. O fim do cookie, ou teoricamente, fim dos third-party cookies, né? Não que todos os cookies fossem morrer, mas ele só aconteceu porque o nosso mercado é basicamente regido pelo Google, né? Então, quem trouxe essa história foi o Google. E aí você vê como o mercado inteiro de mídia está refém de uma única entidade que, teoricamente, domina o mercado. Então, por isso que eu falo que não é algo que me surpreende olhando para fora, porque cada hora alguém vai inventar uma coisa diferente e a gente vai ter que se adaptar. Então, quando eu falo sobre olhar para dentro e falar sobre surpresa, ser mais dentro do que fora, existe uma frase que eu e o Celso conversamos lá no começo da empresa, que é: você precisa descobrir o como matar o teu próprio produto. Então, você falou sobre a Blue nascer como serviço, né? Depois a gente cria a BMS como plataforma. Então, também serviço, mas muda-se a prestação, né? A Blue, nós fazemos, então é full service. É um serviço qual o contratante não tem dor de cabeça nenhuma, ele só recebe o resultado. E a BMS self-service ou híbrido, dependendo do que o cliente quer, mas havendo a possibilidade dele fazer e operar da maneira que ele quer, né? Então, a BMS ela vem como uma evolução da Blue, no sentido de termos algo maior, mais customizável, mais possibilidades sendo entregues ao mercado, para que nós estejamos cada vez menos à mercê dessas mudanças que vêm de fora. Então, por isso que eu falo sobre a minha surpresa não estar fora, mas dentro. Porque fora vai ter surpresa todo dia se você pegar um blog de tecnologia para ler, um blog de mídia para ler. É um cara falando sobre alguma coisa, de alguma tecnologia que surgiu em algum lugar, ou alguém que, enfim, quer revolucionar o mercado e vai inventar alguma coisa nova. Então, olhar para dentro de casa e o como você consegue se adaptar a isso para que, caso alguma coisa aconteça, você não sofra ou sofra menos. Porque, por exemplo, se a gente voltar na época que não tínhamos a BMS, tínhamos somente a Blue, e a Blue ela depende 100% de third-party cookies para existir, se o Google tivesse instalado o dedo na primeira vez que ele falou sobre o fim dos cookies e tivesse feito isso de fato, a Blue teria deixado de existir. Ou teria sido uma dor muito grande para a Blue, porque obviamente a gente ia se adaptar, mas talvez posterior ao fato do fim ter acontecido. O que na BMS, isso já estava sendo desenvolvido em paralelo, né? Na BMS a gente já internalizou isso com uma equipe maior de desenvolvimento, tendo ali todas as squads e para lidar com isso de uma maneira onde o conhecimento não é centralizado, mas sim descentralizado dentro das squads que vão entregar parte do todo. Então, de novo, essa foi a minha maior surpresa. Saber que a gente tem as movimentações de mercado, mas como que você está preparando a tua casa para que isso não te atinja ou possa te destruir da noite para o dia. Então, acho que deu para
explorar bem isso aí dentro de casa, porque, de novo, cultura, até culturalmente falando, né? Foi a palavra que eu usei para responder a tua pergunta anterior, mas se a gente olha até para Blue e BMS, a gente está falando de culturas diferentes, pessoas que trabalham em modelos diferentes e tudo isso já é um grande desafio por si só. E na sua visão, qual foi a decisão mais dura que você já tomou até hoje e que ainda assim você é grato por ela, nessa jornada de empreender? A decisão mais dura que eu já tomei até hoje foi, em 2014, não ter aceitado um emprego em Angola e ter aceitado trabalhar com o Celso ganhando bem menos do que eu ganharia lá. Então, foi uma movimentação que eu fiz lá atrás e que, se eu não tivesse feito isso, eu não estaria aqui hoje. Então, obviamente, também não posso dizer que se eu não tivesse ido para Angola, talvez hoje eu tivesse um cargo super relevante lá na empresa que me contratou. Mas foi uma coisa que, só para você ter ideia do nível que eu estava comprado com isso, eu fiz graduação aqui em São Paulo no Senac, tanto graduação quanto pós. Me graduei como analista de sistemas, me pós-graduei em gestão empresarial. E durante a minha pós, eu sempre fui muito nerd, eu sempre fiz muita amizade com o corpo docente. E meus professores, eu tinha muitos professores na IBM, eu tinha professores que cuidavam eram especialistas em RH e cuidavam de processos seletivos para grandes empresas. E aí, uma grande construtora, a maior construtora de Angola, estava querendo levar uma pessoa do Brasil para ser formada como braço direito do CEO da construtora lá. E aí eles vieram para o Brasil, o CEO, enfim, o corpo diretivo da empresa, para construir um processo seletivo de quem eles levariam para lá. E aí eu fiz a concorrência do processo seletivo com um monte de gente e passei, cara. Legal. E aí, no que eu passei no processo, eu dei entrada, eu não tinha passaporte, eu não tinha nada. Aí dei entrada em passaporte, fui pegar o visto, tinha um trâmite, né? Porque eu ia a trabalho, então tinha que ter ali uma determinada parte burocrática, fui atrás de tudo. E isso o Celso aqui. Não vai, cara, vem trabalhar comigo, o futuro vai ser diferente, vem aqui, não sei o quê. E eu, cara, eu tinha, nem sei quantos anos eu tinha na época, era uma criança também, tinha, sei lá, 20 anos. E eu ia ganhar, naquela época, 2014, eu ia ganhar, quanto que era? 10 mil, 12 mil dólares de salário. Aí o Celso, não, vem trabalhar comigo aqui, eu te pago 3 contos. Aí eu, cara, tem uma diferença leve aí, né? Aí ele, não, mas aqui a parada vai ser diferente, você vai trabalhar comigo, você tá indo para um outro país, um lugar que você não conhece. Então, quando você fala sobre a decisão mais dura que você tomou, mas que você não se arrepende, foi essa. Porque eu deixei de atender esse pedido, que seria, de fato, uma mudança gigantesca na minha vida, né? Eu estava indo para um outro lugar, uma outra cultura, não conhecia ninguém, não tenho família lá, ia ser puramente a trabalho, mas que dentro da proposta, eu ia morar no condomínio da empresa, ela era uma construtora, né? Então, eu ia ter a minha casa dentro do condomínio da empresa, ia ter carro, ia ter motorista, cara, eu tava indo realmente como executivo. E eu ia ser preparado para ser o braço direito do CEO da companhia, que ele precisava de um cara que fosse ligado à tecnologia, e eu ia ser esse cara para ele. E aí eu abri mão de tudo isso para trabalhar com o Celso, mas me possibilitou 10 anos depois, 11 anos depois, estar aqui sentado com você numa mesa com uma jornada empreendedora. Muito legal isso, né? Porque você está falando exatamente sobre um ponto que eu queria perguntar agora, que é, eu vejo você como um líder, né? Como você se posiciona, como você ataca os problemas, como você desafia as pessoas a serem melhores. Como você enxerga o Gabriel como líder ao longo desses anos, né? Nessa jornada de evolução aí? Eu aprendi muita coisa, Jô. No começo, como eu falei para você, eu repetidas vezes estou usando o termo que eu me considerava uma criança, né? Por mais que eu me considerasse uma criança, eu sempre fui muito maduro, em muitos aspectos. E eu acho que isso, para mim, foi fator de grande diferença, porque eu sempre tive algo que é do Gabriel, que é uma facilidade de conexão com as pessoas. E eu vejo isso como sendo um fato muito interessante quando você pode se tornar um bom líder, sabe? Só que isso também vem agregado a coisas que
não necessariamente são tão boas, que é ser o bonzinho. Então, no começo, eu era um líder muito bonzinho. Eu queria ajudar todo mundo, eu só via o lado bonito das pessoas, fui passado para trás inúmeras vezes por colaboradores. Então, você começa a criar casca, né? Você começa a criar bagagem. E tudo isso vai te colocando num estado maior de performance, eu diria. Porque aí você começa a ver as coisas de maneira mais pragmática, mais prática. Você começa a analisar as pessoas de uma forma mais genuína. E é até interessante, porque o fato de você não ser bonzinho é bom. Eu continuo me conectando bem com as pessoas, mas não deixando de fazer os comentários ácidos ou direcionamentos duros que precisam ser feitos. E aí você percebe que, por este caminho, inclusive, você consegue muitas vezes formar muito mais do que o Gabriel lá de 2018, bonzinho, que queria ser amigo de todo mundo. Então, essa minha jornada, eu posso seguramente falar para você que eu comecei... me considero um bom líder, embora eu não seja a pessoa mais organizada do mundo. Me considero um bom líder, um líder inspiracional, que é algo que eu sempre almejei para mim, que é criar essa conexão com as pessoas, mas conseguir passar para as pessoas a clareza, e isso acho que é o mais diferencial que eu posso entregar. Eu consigo criar essa conexão com a pessoa para entender e fazer ela entender quais são os gaps que ela tem na vida dela, não no trabalho. Porque eu acredito que trabalho é um pedaço da tua vida e onde você pratica seus valores de uma determinada maneira para um resultado que você quer alcançar. Então eu busco entrar nessa conexão para entender quem é a pessoa, o que a pessoa faz dentro e fora daqui. Porque eu quero, no fim do dia, transformar ela numa coisa só. Porque a gente é a mesma pessoa aqui ou fora daqui. Então, se você está agindo da mesma maneira ou seguindo as suas diretrizes, valores, propósito dentro e fora, o seu resultado como um todo na tua vida vai ser melhor. Então, foi isso que eu aprendi ao longo do caminho. Consegui deixar de ser bonzinho, entender de fato as falhas das pessoas, não ter medo de pontuar isso e muitas vezes ser duro, saber que você não vai agradar a todo mundo, saber que você vai falar coisas duras, e aí também existe o 50-50, que nós como líderes, a gente orienta, que é os nossos 50%. Mas a pessoa também tem que estar apta a receber esse 50% e dar os 50% dela. Então isso também foi uma coisa que durante muito tempo eu me cobrei. Porque eu sabia o caminho das pedras para as pessoas, muito embora seja talvez prepotente falar isso, porque o caminho das pedras nem sempre é o que de fato vai ser o correto para a pessoa, mas por meio das bagagens e vivências que eu tive, eu sempre busco dar direcionamentos, os quais, baseados em experiências de vida, sejam minhas ou de outros, podem facilitar o caminho daquela pessoa, mas a pessoa tem que querer passar, né? Então, durante muito tempo eu me cobrei porque eu falava, cara, como é que você não consegue dar esse passo? Tá aqui. O algoritmo da parada, vai e faz. E a pessoa tinha a dificuldade dela. E com o tempo você também aprende que cada um tem o seu momento de evolução, tem as suas crenças, seus valores, a forma como foi criada, os seus demônios mentais e que tudo isso influencia demais, muitas vezes para a pessoa deixar de dar um passo. E não é você dando seu 50% ali que ela vai simplesmente ir e dar aquele passo, né? Então, acho que essa é uma síntese até bastante alongada da minha jornada como líder. E hoje, qual que é o comportamento do time que mais te dá orgulho? Comportamento do time que mais me dá orgulho? Resolver problema. Sendo muito sincero, olhar para um problema que não necessariamente é dele e ele entender que ele faz parte de uma engrenagem e que aquele problema no fim do dia é dele também. E pegando esse gancho aí, tem uma preparada para isso, que é o seguinte: o que a Blue faz que parece simples, mas que é absurdamente difícil quando a gente olha para o todo e para os desafios que a gente tem? Que para o cliente, parece tão simples que esses caras resolvem, mas que na verdade quando a gente está fazendo, a gente sabe que é complexo, que é desafiador e que não é, assim, óbvio, né? A entrega do nosso serviço em resultado. Porque para o cliente, explicando isso mais a fundo,
Para o cliente, isso é simples. Eu não estou atingindo o tanto de venda que eu queria atingir. Eu tenho um parceiro de performance que é a Blue. Vou ligar para o meu account da Blue, para o meu atendimento na Blue, e vou cobrar ele que o resultado não está legal. Para o cliente é simples, porque ele acha que a gente literalmente aperta um botão e magicamente o resultado dele sobe. Mas não é assim que funciona. Então, até falando sobre hoje ter uma equipe com 66 pessoas, também squads divididos por departamento com seus determinados processos internos departamentais e interdepartamentais em conversa com outros departamentos. Se essa demanda chega, por exemplo, no atendimento, o atendimento, se envolver negociação, vai passar para o comercial. Aí já vai ser necessário uma interação de 2 pessoas da minha equipe, porque todos são nominais, né? Todas as contas têm um atendimento com o comercial, com suporte técnico, com uma pessoa de mídia, então as coisas conversam. Por isso que eu estou falando, parece simples para o cliente ligar e cobrar, mas no fim do dia, atendimento recebe essa demanda, aí ele vê dentro das projeções, dentro do que ele tem acesso, se é viável e factível esse aumento ou não, de acordo com o que a nossa ferramenta aponta que vai entregar. Se for factível, envolve o time de mídia. O time de mídia senta, pega a análise que o atendimento fez, analisa isso mais a fundo, abre o sistema, mexe na campanha, sobre investimento, que seria o quanto a gente está pagando por dia para aquela campanha realizar impressões, outras métricas que eles podem mexer também, como cliques esperados, o como eu quero fazer o bid, né, os lances acontecerem, se eu quero gastar mais, se eu quero deixar esse pace, essa entrega mais nivelada ao decorrer do dia. Então parece uma coisa simples, mas no fim do dia envolve várias equipes com seus determinados processos que vão ter que parar, vão ter que analisar, vão mexer. E ainda assim, o mais interessante de tudo, não é garantido que o resultado do cliente vai acontecer depois de tudo isso ter sido feito. Porque aqui eu só sou uma ferramenta, né? Por mais que tudo isso seja otimizado hoje, tenha ali seu valor e a sua entrega, no fim do dia eu vou mostrar isso para um usuário. Então ainda assim a gente tem que esperar que um usuário vá clicar no meu banner e comprar. E aí existem vários outros fatores que não necessariamente eu controlo. Muito legal. E quando a gente olha agora um pouquinho para o futuro, Gabriel, pensando na Blue, pensando daqui a uns 2, 3 anos, o que te deixa mais empolgado ou o que está por vir que as pessoas ainda nem fazem ideia? A gente, durante 8 anos, foi especialista em performance. Então, hoje a gente roda especificamente retarget, ou rodamos retargeting, ou somos conhecidos por isso, pelo mercado inteiro. E a gente tem novos produtos agora. Então, quando eu olho para o futuro, primeiro acho importante falar que em 2025 a gente já passou por uma grande mudança, o qual nós fomos adquiridos, né? Então, a Blue se inicia com capital próprio, vive 7 anos com capital próprio, nós somos adquiridos 100% por um outro grupo, e hoje a gente faz parte desse outro grupo. Então, isso já faz com que cultura da empresa sofra uma determinada alteração, alguns processos sofram alteração, não só processos, ferramentas internas que já estavam muito bem estabelecidas precisaram ser trocadas. Isso envolve um projeto interno que pega o time de operação, demora 6 meses para eu sair de um sistema de gerenciamento de tarefa para outro, inclui-se um sistema de chamados para o meu departamento de suporte, então tem ali toda uma mecânica que foi alterada. Não só isso, a BMS também é integrada à Blue como uma mesma entidade. E aí, isso potencializa a Blue a vender mais produtos que não só o retargeting que era vendido até então. Então, quando você fala nos próximos 2 anos, os desafios maiores, fazer com que o mercado deixe de nos ver como uma ferramenta de retargeting, isso é um grande desafio, porque eu faço isso muito bem feito há 7 anos, e eu estou falando que eu tenho que tirar esse estigma, porque é até o que eu tenho feito muito, né? Eu sou a cara da empresa que vai nas agências, vai no mercado e, enfim, constrói esse relacionamento. Eu tenho, e fiz isso muito esse ano, de ir bater nas portas dos clientes e falar para eles, eu não sou mais um parceiro de retargeting, eu sou um parceiro estratégico de mídia programática. Então, se você precisa de uma campanha de topo, meio e fundo de funil, eu posso amarrar toda a sua estratégia dentro da minha casa. Só que isso me coloca
num cenário diferente. Porque antes eu tinha poucas reuniões com os meus clientes, porque eu só falava de performance. Eu pegava uma verba, consumia essa verba no mês, com essa verba entregava determinado ROI, determinado investimento de volta para o cliente, e estávamos todos felizes. Quando eu saio dessa realidade para uma realidade a qual eu sou um parceiro estratégico, eu estou falando que eu tenho que estar mais próximo do cliente, fazer mais reuniões com o cliente, entender todo o investimento que ele tinha de mídia. Então, eu saio do escopo de receber uma parcela disso para entender o todo que ele tem, para falar que parte disso pode ser alocado em mim, não em performance, mas nas outras ferramentas e soluções que a gente vende agora. Então, esse é um dos desafios, o qual em 2 anos eu quero estar com isso muito bem estabelecido. Eu quero que o mercado olhe para a gente como um parceiro estratégico de mídia programática como um todo. Não só isso, seja por meio de Blue ou por meio de BMS, que também vem o conceito novo de Blue Marketing, o qual a gente vai vender solução. Então, você quer operar, você tem a BMS, você não quer operar, você tem a Blue. Então, entra ali também toda uma mudança de storytelling que vai começar a ser apresentado ao mercado a partir de 2026. Então, em 2 anos, isso estar muito bem estabelecido. Não só isso, eu tenho e carrego uma dor muito grande comigo, que foi a perda de marcas muito relevantes que rodaram Blue durante muito tempo e que eu perdi essas marcas como cliente em 2024, 2025. E isso, para mim, me machuca. Eu sendo o cara de parcerias, eu sendo o cara de relacionamento com o mercado, é uma dor que eu carrego. Então, também quero trazer essas marcas de volta para dentro de casa e reconquistar, não sei o que aconteceu, mas se houve quebra de confiança, se houve um descontentamento com a prestação do nosso serviço por alguma realidade, entender o que aconteceu e poder ser capaz de construir uma nova confiança com esses clientes que foram perdidos, porque são marcas muito grandes, e aí eu falo não só porque é relevante em termos de investimento para a minha empresa, mas também é muito importante porque são marcas que eu admiro e marcas que eu gosto. Então, eu olhar para dentro do portfólio de clientes que eu tenho em casa e ver essas marcas lá, me deixa feliz também. Então, eu diria que os desafios aí dos próximos 2 anos seriam esses. Bem empolgante, né? Porque é bastante desafiador, de fato. É coisa pra caramba pra fazer, velho. Se a gente pensasse daqui a uns 10 anos pra frente, que frase que você gostaria que as pessoas lembrassem quando pensassem no Gabriel? Legado, talvez. Então, como eu tenho esse poder, vou usar a palavra poder, que é criar essa conexão com as pessoas e atingir as pessoas genuinamente, daqui 10 anos, eu quero que todas as pessoas às quais eu toquei possam dizer que melhoraram alguma coisa na vida delas pelo encontro que elas tiveram comigo. E aí, seja por uma palestra minha que elas escutaram, seja por um conselho que me pediram em corredor, uma consultoria, e aqui até trago curiosidades, mas tem algumas pessoas de mercado às quais eu criei bom relacionamento e hoje eu mentoro essas pessoas completamente de graça, porque eu vejo o quão essas pessoas gostam do que fazem, empreenderam, que foi o que mais me deixou feliz, e me buscaram para poder dar alguns direcionamentos e, enfim, trocar ideia nesse sentido. Então, como 10 anos é muito tempo para frente, e aí, assim, em termos de empresa, em termos de mercado, em termos de tecnologia, honestamente falando, eu não posso trazer previsibilidades aqui, porque tecnologia muda o tempo todo. Então, nesse âmbito eu nem vou entrar, mas para todo mundo que eu toquei, gostaria que olhasse para mim de uma forma positiva, de falar que, poxa, eu fui tocado positivamente pelo Gabriel em algum momento, e aí a palavra que eu consigo jogar para isso é legado, né? Porque quando você cria um bom legado, significa que as pessoas sempre vão lembrar de você por terem sido tocadas por você de uma forma positiva. Legal. Pô, estamos nos encaminhando para os minutos finais aí. Pô, já? E eu gostaria de... Pois passou rápido, né? Eu nem sei quanto tempo a gente tá aqui.
queria que você desse algumas orientações, seus pensamentos, mensagens para o público que você gostaria de compartilhar. Assim, o que eu mais tenho falado ultimamente para todo mundo é buscar autoconhecimento. Então, quando você fala recados e tudo mais, eu vou entrar numa parte muito filosófica agora, porque eu acredito que por meio disso, a gente se conhecendo e trazendo esses conceitos para a própria vida, você consegue alcançar muito do que é o tal do sucesso. O sucesso, ele é metrificável, mas ele é diferente para cada pessoa. Então, também faz parte do buscar se conhecer, entender o que é sucesso para você e não pegar o que você abre no Instagram lá e vê que a pessoa tem o carro dos sonhos, a casa dos sonhos, o corpo dos sonhos e aquele é o teu sucesso, é o seu parâmetro de sucesso. Às vezes isso não é o que é sucesso para você. Você pode alcançar aquilo e não ser feliz. Então, buscar autoconhecimento. Façam terapia. Por favor, façam terapia. É importante. A nossa jornada da mente, ela... Quando a gente tem um bom profissional do lado, ela tende a nos colocar num patamar inimaginável. Então, buscar se conhecer, porque quando você se conhece, você descobre propósito. Quando você descobre propósito, todos os passos da sua vida passam a se tornar mais claros para você. Não necessariamente você vai alcançar tudo muito rápido, mas se você sabe qual que é o seu propósito, você tende a estar conformado que o que você está fazendo hoje está te colocando mais perto dele. E aí você começa a conseguir metrificar as coisas. E muitas vezes algo que parecia ser muito distante, você está puxando para mais perto. Então, seguramente eu posso dizer que isso é o que eu mais busco fazer, inclusive nas minhas mentorias, nos contatos que eu tenho com pessoas próximas, as quais eu troco bastante. Se conheçam, descubram seu propósito. Se você está com dificuldade, busquem ajuda. Isso é extremamente importante. A gente não faz nada sozinho. Nenhum dos grandes empreendedores do mundo que revolucionaram tudo fazem as coisas sozinhos. Então, busque ver aonde você tem a falha e traga uma referência para você naquele lugar que vai conseguir te dar o direcionamento para você se resolver. E também olhe para a referência, porque a referência dela também é importante. Então, quando você tem a clareza do propósito, a clareza de todas as coisas juntas, você começa a buscar referências. E a referência vai fazer a total diferença para você sair do passo que você está agora para o próximo nível. Então, também se cerque de boas referências perto de você. Preste atenção no ambiente que você frequenta, porque ele diz muito sobre você. Não só o ambiente, mas as suas amizades. Então, se cerque de boas pessoas que te busquem estimular e te confrontar na sua zona de conforto, para que você busque sempre estar em constante evolução nesse sentido. E aí, a sua métrica de sucesso, ou o que é sucesso para você, vai se tornar mais palpável. Então, eu falei que eu ia entrar numa vertente muito filosófica, parece papo de coach, isso que eu estou falando, mas é algo muito real. Quanto mais você se conhece, menos o mundo parece ser difícil para você. E você começa a entender de fato como o mundo funciona. Muito legal. Eu poderia ficar mais umas 2 horas aqui, né? Mas a gente sabe que tudo que é bom um dia acaba. E este é o momento. Gabriel, foi um prazer falar contigo. Esse episódio, para mim, pelo menos, foi extremamente desafiador, empolgante e foi muito legal falar contigo, estar aqui conversando, trocando uma ideia. A gente falou sobre liderança, deu uma pincelada sobre tecnologia, empreendedorismo, né? Eu não sei se você quer se despedir do público, fica à vontade. Antes do público, agradecer você mais uma vez, né? Então, geralmente, eu sou o cara que está aqui entrevistando. Dessa vez, fui entrevistado. É legal falar até para a galera que está assistindo que nada disso foi combinado. Eu não vi nenhuma das perguntas que você fez. A gente não falou sobre o que a gente falaria. Então, para mim, eu vim completamente de coração aberto para ser perguntado. Então, para mim também foi uma experiência super legal. Espero que eu tenha respondido tuas perguntas de uma forma boa. Espero que, igualmente, eu
ter respondido você bem sirva de alguma coisa para quem está vendo a gente. Agradecer você pelo desafio, por ter aceito, né? Então, até a nível de curiosidade, ele não é de São Paulo, ele está em São Paulo por um evento e ele dedicou parte da agenda dele de não estar no evento para estar aqui fazendo isso. Então, foi um gerenciamento que você fez ali da agenda para poder me ajudar e eu agradeço muito a gentileza de você ter feito isso. Então, agradeço muito você e também a galera que assiste, né? Espero que vocês gostem. Faz parte do meu Tour of Duty, que é fazer coisas que você nunca fez antes. Eu nunca tinha sido host do Bluecast, Tá vendo? então fazia parte do meu Tour of Duty fazer coisas extremamente desafiadoras. Se você gostou desse episódio, já manda um like, se inscreve no canal e curte esse vídeo, a Blue, se inscreve no Instagram, tem as redes sociais e espero que possamos nos ver em breve. É isso aí. Obrigado, galera. Sempre termino agradecendo o Pedrão também, que Pedrão, sempre tá com a gente. Mandou bem demais aí. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês, um abraço, até mais.